Olá, sejam bem-vindos a mais um Ortopedcast, um bate-papo sobre ortodontia e ortopedia na infância. Meu nome é Juliana Pereira Andriani e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos importantes na avaliação ortodôntica de um paciente infantil na dentição decídua. Tenho observado que esse acaba sendo uma das perguntas, assim, uma das dúvidas comuns entre os meus alunos que iniciam a atualização em ortodontia e ortopedia na infância presencial. Então, resolvi trazer aqui para esse podcast alguns pontos importantes para a gente levar em consideração nessa consulta. Lá no blog da Ortoped, também escrevi um pouquinho mais sobre isso. Não tem todos os pontos bem esmiuçadinhos, mas algumas características bem importantes que vale a pena considerar. Joia? Então vamos lá, vamos conversar sobre ortodontia e ortopedia na infância. Bom, quando a gente fala em dentição decídua, a gente está falando numa dentição que fica completa por volta dos 2 anos e meio a 3 anos de idade, e a partir até que se estende até os 5, 6 anos de idade, aí a partir do momento que a gente tem a irrupção do primeiro molar permanente ou troca de incisivos, entrando aí numa dentição que a gente chama de dentição mista. Então a dentição decídua, ela abrange um período de tempo relativamente curto, a partir do momento que ela está completa. E de maneira geral, nessa fase, é uma dentição que tem grande estabilidade dos arcos, no sentido de largura transverso, assim, de posição de dentes e tudo mais. Então essa referência que a gente tem na dentição decídua, quando os dentes estão, eruptando no seu processo eruptivo ativo, a gente pode ver algumas alterações dentárias, algumas maloclusões se manifestando. Mas a partir do momento que a gente tem a dentição decídua completa, essas relações, elas meio que se estabelecem e a gente tem poucas modificações até chegar no primeiro período transitório. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, é que a gente não vai ter grandes alterações, nem para ruim, nem para bom, joia? Então uma mordida cruzada na dentição decídua, ela não vai corrigir espontaneamente. Uma, uma relação, um contato, né, indesejado, um desvio da linha média, a gente tem um desvio mandibular para um dos lados, não vai corrigir espontaneamente se não houver nenhuma intervenção. Joia? Então, essas relações a gente precisa entender, tende a ter estabilidade. A única maloclusão que a gente tem uma alteração importante na dentição decídua é a mordida aberta anterior, porque ela está muito associada ao hábito de sucção deletério, né. Então, como ela está muito associada ao hábito, diante da, remoção do hábito, a mordida aberta anterior ela tende a fechar, porque a gente tem dentes permanentes em processo eruptivo ativo, e quando a gente tem dentes lá intraósseo ainda em processo eruptivo ativo, a gente tem crescimento alveolar vertical. Então, quando a gente suspende o hábito, o crescimento tende a ser maior do que a mordida aberta causada, a maloclusão, tá? Isso quando a gente suspende na dentição decídua, não na dentição mista, onde eu já tenho aí os incisivos irrompidos. Bom, certo, entendido isso, entendido algumas características, importantes na dentição decídua, acho que 2 pontos são importantes em relação à característica oclusal. Primeiro, a gente tem que levar em conta a cronologia de erupção, e a gente tem que levar em conta a presença ou não de diastemas. Em relação à cronologia de erupção na dentição decídua, normalmente nessa idade a gente na dentição decídua, então antes dos 5 anos, a gente não faz radiografia panorâmica, por exemplo, para avaliar a erupção dos dentes permanentes, porque a gente não tem os dentes permanentes ainda formados em estágio de mineralização avançados a ponto de aparecer na radiografia panorâmica. Então, radiografia panorâmica a gente normalmente solicita a partir do primeiro período transitório, a partir dos 5, 6 anos ali, né? Senão isso pode nos levar a um diagnóstico de uma falsa genesia. Então a gente não pede panorâmica de costume na dentição decídua. O que que a gente tem que ter em mente? Se tem algum desvio irruptivo, alguma agenesia na dentição decídua, alguma fusão, alguma alteração supranumerário, se os dentes estão vindo conforme a cronologia de erupção, normal para a idade. É isso que você tem que acompanhar. E claro, também a questão de hábitos, coisinhas que a gente não vai discutir aqui, que está mais relacionado também, ou deveria estar, né, na nossa anamnese. Então, nossa anamnese já vai nos trazer
alguns pontos importantes, mas a gente vai falar aqui em relação ao exame clínico mesmo no paciente da dentição decídua. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é a cronologia de erupção, saber qual o momento de erupção de cada dente, como é que tá, não tá, forma e tamanho de dentes. E aí lá no blog eu coloquei inclusive um quadrinho exemplificando mais ou menos aí a idade de erupção de cada dente decíduo. Não vou aqui entrar nesses detalhes, porque esses números que a gente acaba não decorando para quem não sabe, quem já sabe isso já é algo bem, eh batido, né, a cronologia de erupção de maneira geral. Bom, então esse é o primeiro ponto. Então, se eu quero saber o que eu devo observar na dentição decídua, a cronologia de erupção. E alterações na dentição decídua, principalmente como alterações como fusão e agenesias, a literatura mostra que tem associação com agenesias na dentição permanente, tá. De maneira geral, as demais alterações não possuem associação forte com outra alteração na dentição permanente. Por exemplo, um supra na dentição decídua não necessariamente vai ter na dentição permanente, tá. Agora, fusão e agenesia são alterações, anomalias de desenvolvimento ou de forma, número, enfim, que, estão associados a agenesias na dentição permanente. Então isso é importante a gente entender. Um outro ponto em relação a dentes que a gente tem que considerar no exame, na avaliação ortodôntica, seria a presença de diastemas. Para que a presença de diastemas? Mais para a gente poder avaliar ou ter uma previsibilidade de espaço no arco, né. A gente não tem como, de acordo com o tamanho dos dentes decíduos, não existe uma relação direta entre o tamanho dos dentes decíduos e os dentes permanentes. Mas a gente já consegue ter uma ideia, de acordo com a quantidade de diastemas na dentição decídua, se esse paciente vai ser um paciente que eu tenho que acompanhar mais de perto em relação a espaço, a previsibilidade de espaço ou não. Se eu estou mais tranquila em relação ao espaço, né, para saber o momento de intervir, o momento que eu vou chamar ele para consulta de controle. Então, de maneira geral, pacientes que têm mais de 6 milímetros de espaço no arco, então tem diastemas distribuídos de maneira geral em todo o arco, são pacientes que não apresentam problemas de espaço na dentição permanente. Agora, pacientes que não apresentam diastemas na dentição decídua têm grandes chances de apresentar problemas de espaço na dentição permanente. E quais os problemas de espaço que a gente vai se deparar ou quando a gente vai se deparar com eles? No arco inferior, normalmente é quando irrompe o incisivo lateral inferior, que a gente tem que ficar muito de olho. Então, o central vai vir, às vezes ele até em pacientes com muito problema de espaço, irrompe o central e ele reabsorve o central descido e o lateral, mas o lateral acaba reabsorvendo o canino descido, em um caso onde essa discrepância, essa falta de espaço é mais importante. E aí sim a gente pode ter algumas alterações, oclusais, uma maloclusão mais importante, vamos dizer assim, na dentição permanente. Então, ter essa ideia de previsibilidade de espaço de acordo com a quantidade de diastemas, também é uma característica importante de ser observado na dentição decídua, porque isso vai nos permitir intervir, ou acompanhar, né, no momento correto. Então, acredito que essas 2 características são bem importantes de serem avaliadas. Além delas, eu posso citar em relação a características oclusais, tá, 3 aspectos importantes. Isso a gente avalia em qualquer dentição, né, que é a relação transversal entre os arcos, a relação antero-posterior e a relação vertical. Quando estou falando de relação transversal, eu estou falando da tampa-caixa, né, maxila em relação à mandíbula. Se a minha tampa e a minha caixa estão se relacionando bem, né. Eu poderia citar aqui também, posso ver forma de arco, posso ver bom, pode ver várias outras características, se ele é muito profundo, posso avaliar a dimensão do arco, pode, mas eu estou falando aqui de um profissional que quer fazer uma avaliação geral, o que que ele deve observar na dentição decídua de mais importante na avaliação ortodôntica. Depois ele pede os exames complementares, se for o caso, e pode aprofundar aí e realmente vai, trabalhar melhor essa questão de diagnóstico, tá. Mas a cronologia de erupção ele precisa dominar, qualquer profissional que faz atendimento infantil, ter consciência de avaliar a quantidade de diastemas, não precisa mensurar a quantidade de diastemas, mas ele tem que ter uma ideia da previsibilidade de espaço no arco.
Terceiro ponto é a relação transversal entre os arcos, certo? Se tem mordida cruzada, se não tem mordida cruzada, se a gente tiver aquela maxila estreitinha em relação à mandíbula ou não. Deem uma olhada lá no blog que a gente tem uma imagem que mostra um pouquinho a maxila um pouquinho estreita em relação à mandíbula. Na dúvida, encaminhe e faça, né, um profissional para um ortodontista que possa fazer uma avaliação ortodôntica adequada. Outro ponto importante, então, além da relação transversal, a gente falou na relação antero-posterior. A relação antero-posterior na dentição decídua, ela pode ser avaliada através da relação, entre os caninos decíduos ou também na relação plano terminal entre os segundos molares decíduos. Vou dizer bem a real para vocês, na prática, visualizar a relação do plano terminal entre os molares descidos não é fácil no atendimento clínico, porque a gente precisa olhar isso de forma bem perpendicular, assim, ter uma visão direta para conseguir ter o diagnóstico preciso. E, de maneira geral, também ele não vai influenciar, vários outros aspectos influenciam na relação de classe 1, classe 2 e classe 3, não só o plano terminal. Então, para uma consulta rápida, uma avaliação, prática, assim, a relação oclusal, a gente pode ter como base a relação entre os caninos descidos. E o que que é uma relação de caninos descidos, perfeita, bem encaixada? Canino descido superior oclui no espaço primata inferior. O espaço primata inferior é um diastema, né, um espacinho, necessário para o ajuste da oclusão. Ele fica entre o canino inferior e o primeiro molar descido. E o espaço primata do arco superior, ele fica entre o canino superior e o incisivo lateral. Então, o espaço primata é o espaço onde ocluem os caninos. O paciente Balme, ele dividiu os pacientes da dentição decídua em arcos de Balme tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 são aqueles que têm diastemas generalizados, favoráveis para a erupção dos dentes permanentes. E o tipo 2 é aquele que não tem diastemas, mas pode ter o espaço primata, certo? Que é desfavorável para a dentição permanente. Sabendo só a classificação de Balme já seria o suficiente em relação ao espaço, né? Porque a gente pode acompanhar esse paciente um pouquinho mais de perto na erupção dos dentes permanentes, principalmente nos incisivos, no primeiro período transitório, e encaminhar para o ortodontista se necessário. Então, é importante ter essa relação. Mas o espaço primata não está contabilizado, vamos dizer assim, na classificação de Balme, ele não inclui o espaço primata. Por quê? Porque o espaço primata, ele é importante para o ajuste normal da oclusão. Eh Como no arco inferior a grande falta de espaço vai se dar para a irrupção do incisivo lateral inferior, no segmento anterior, quando o lateral irrompe, ele empurra o canino inferior para o espaço primata, para trás, e ganha um pouquinho de espaço. A gente tem um aumento da distância entre intercaninos nesse processo, no primeiro período transitório da dentição mista. E no arco superior, o nosso dente mais volumoso é qual? Maior, eu digo na região anterior. Incisivo central. Então é ele que precisa de mais espaço. Então ele rompe o incisivo central e empurra o lateral para o espaço primata. Então o espaço primata, ele serve para o ajuste normal da oclusão, e não só um diastema para, poder, né, permitir mais espaço para a erupção dos dentes permanentes, tá. Então, claro que ele também, contribui nisso, mas o paciente pode ter espaço primata ou não ter espaço primata, independente de ter ou não ter os diastemas, tá. Bom, vamos lá. Então, a relação, antero-posterior dos arcos, ela se dá através da relação entre os caninos na dentição decídua. Eles, essa é uma relação bem fiel, vamos dizer assim, que ela nos sugere a relação entre as bases ósseas. Então, um paciente classe 2 na dentição decídua, ele vai continuar classe 2 na dentição mista. E aí, no primeiro período transitório. Pode ser que aí seja o momento de eu intervir ou não intervir. Em alguns casos, a gente acaba intervindo no primeiro período transitório. Isso vai depender de uma série de fatores. Joia? Assim como o classe 3, a gente já está intervendo no final da dentição decídua. Mas essa relação de caninos bem encaixados, em relação de classe 1, é importante a gente ter como referência também, na nossa avaliação aí geral na dentição decídua.
Bom, além da relação, então a gente falou de cronologia de erupção, a gente falou de previsibilidade de espaço, né, diastemas, a gente falou da relação transversal, tampa-caixa, relação antero-posterior, e aí a gente tem como referência os caninos descidos, e também agora vamos conversar sobre a relação vertical entre os arcos. E quando a gente fala de relação vertical, a gente está falando de sobremordida exagerada ou mordida aberta anterior. Como eu falei para vocês, a mordida aberta anterior está diretamente relacionada a hábitos bucais deletérios e na dentição descida, na remoção de hábito, a mordida aberta, ela tende a apresentar um fechamento espontâneo, se removido ainda na dentição decídua, certo? E claro, dependendo da intensidade, duração e frequência do hábito. Agora, a sobremordida na dentição decídua, ela tem uma variabilidade grande, ela vai desde zero, o zero então é um dente uma sobremordida, assim, dente de topo, dente batendo incisal com incisal, porque esse desgaste é normal na dentição decídua. A dentição decídua, pela própria característica anatômica do dente decíduo e pela característica do ciclo mastigatório na dentição decídua, o paciente não tem guias de desoclusão na dentição decídua, os dentes eles acabam sofrendo um desgaste maior. Então, é comum por volta dos 5 anos a gente ter uma redução aí do tamanho das coroas dos dentes tecidos, por esse desgaste natural dos dentes tecidos. Isso é normal e esperado, é bom que isso aconteça. Quando esse desgaste ocorre de forma significativa, normalmente a mandíbula está trabalhando bem para todos os lados, e isso está permitindo os movimentos de desoclusão, estimulando proprioceptores e ligamentos para permitir um crescimento normal dos arcos. Então isso é esperado, joia? Mas essa relação de soromordia, então ela pode ir desde zero até uma relação de 3 milímetros. 3 milímetros a gente tem que considerar aí é quase meio dente descido, um pouquinho mais de meio dente descido, dependendo da altura do dente. Então ela pode ser até um pouquinho mais exagerada e ainda assim ser considerada normal. Tá? Não quer dizer que vá apresentar uma relação de sobremordida também na dentição permanente. O que a gente observa é que aqueles pacientes que têm os dentes descidos inclinados para dentro, os incisivos inclinados para dentro, que cobrem totalmente o incisivo inferior, esses sim acabam apresentando uma maloclusão de classe 2, segunda divisão na dentição permanente. Alguns trabalhos sugerem isso. Tá? Mas uma relação de sobremordida de até 3 milímetros, um pouquinho maior do que a média aí, eh, do que a gente está acostumado a ver na grande maioria dos pacientes, vamos tentar trazer isso para uma relação mais visual, né, ainda pode ser aceitável e normal na dentição decídua, tá? Então essas são as características oclusais importantes que qualquer profissional que faça o atendimento infantil tem que dominar. Ele tem que dominar. Ele tem que avaliar, anomalias dentárias, ele tem que avaliar que essa previsibilidade de espaço para saber quando ele vai encaminhar ou não, e ele tem que ter uma ideia de como classificar a relação transversa, antero-posterior e vertical. Além disso, outras características também são importantes, que são as características funcionais, são tão importantes quanto, né, não menos importantes, que é a respiração, fonação e deglutição. Mas se eu começar a conversar sobre isso aqui agora com vocês, a gente vai se estender horas e horas a fio. Eh, então também é importante que o odontopediatra ou o clínico que faça o atendimento infantil tenha domínio para poder avaliar o que é uma característica, quais são as características, né, o que é uma deglutição normal, quais são as características funcionais ideais num paciente dos 3 aos 5 anos de idade, dos anos e meio aos 5 anos de idade, no período da dentição decídua, porque muitas das questões funcionais estão sofrendo grandes alterações nessa fase, principalmente em relação à fala, deglutição, né, os movimentos relacionados à movimentação da língua. Então, nessa fase há grandes mudanças e a gente tem que tomar cuidado para que isso não nos leve a um diagnóstico incorreto, certo? De um problema funcional que na verdade não é necessariamente problema. Então é importante o profissional também entender um pouquinho das alterações funcionais para saber quando ou não encaminhar. Certo? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, assim, os pontos que eu acredito que são, principais aí para uma avaliação ortodôntica rápida na dentição descida, a partir daí
mesmo o ortodontista ou odontopediatra solicita exames complementares e pode fazer a avaliação, hã, ortodôntica completa, né, avaliando questões cefalométricas, enfim. Outra característica que também poderia ser avaliada na ensandecida é o próprio perfil, né, do paciente. Mas a cefalometria também vai o próprio perfil cefalométrico ali também vai nos ajudar, a gente também vai conseguir avaliar bastante, vários aspectos, né, em relação com a radiografia cefalométrica, tá. Eu acredito que esses 5 que eu citei aqui seriam os mais importantes do clínico ou odontopediatra dominar para ter uma ideia das características na dentição descida. Joia? Bom, quem quiser saber um pouquinho mais, acesse o blog da Ortoped, lá tem a página do aluno, lá tem bastante coisa que você pode conferir, ainda que o material lá ainda está gratuito e disponível, grande parte do material para fazer o download. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa atualização, em ortodontia e ortopedia guiada, também acessa lá o site Ortoped Learning, são 10 módulos e a gente trabalha todas essas características de diagnóstico e planejamento de maneira geral, das maloclusões, para tratar o paciente na dentição decida e mista. O curso da Ortoped Learning, para quem quiser saber um pouquinho mais, ele é baseado nos 3 pilares fundamentais para o sucesso do tratamento ortodôntico: diagnóstico, planejamento e execução. Primeiro você tem que dominar o diagnóstico, para isso precisa conhecer as características de normalidade nas diferentes fases da dentição. Depois, no segundo momento, você precisa saber planejar, definir o que é mais importante e o que você precisa fazer. E por último, vai vir a técnica e a execução, que está muito associada ao tempo, à experiência, né? E aquilo que você consegue, que consegue captar aí dos profissionais que estão à sua volta. Então, isso é bem importante. A gente não aprende ortodontia, ortopedia do dia para a noite. É preciso amadurecer esse conhecimento com o tempo. Então a gente precisa evoluir isso ao longo dos anos, ao longo do tempo, né. Então por isso que a nossa atualização guiada, ela tem um período de 1 ano, porque a gente precisa ir evoluindo nesse processo. Joia? Então acessem o site, confiram lá e vejo vocês na semana que vem. Um beijo e até lá. Olá!